Oi, mundo, né? Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de falar desse projeto lindo que eu tenho o prazer de participar, porque eu sou a louca que acreditou na Cristiane Schillmayer e aceitou os convites da Horta, né? Nós somos todos um pouco parte dessa loucura boa que acontece, e uma delas é o mercado solidário. O mercado solidário também foi uma novidade para mim, eu não conhecia esse jeito de fazer um trabalho social, né? A proposta principal dele é fugir daquele assistencialismo simples, em que só a gente promove, alcança algo para alguém. A palavra principal que norteia o mercado solidário é a palavra transformação. Tanto é que na minha inscrição da fala, eu usei ela numa escrita totalmente diferente, talvez tenha causado algum estranhamento, mas era justamente uma provocação, porque quando eu penso na palavra transformação, eu enxergo várias palavras, eu vejo várias coisas acontecendo ali. Eu vejo a palavra ação, eu vejo a palavra transformação, eu vejo a palavra formação, e eu também vejo meio escondidinha ali a palavra transcendência. Nessa primeira imagem, a gente está vendo um dia em que a gente promoveu, no Dia das Mulheres, né, uma doação de frango. O frango, falando de soberania alimentar, ele é um elemento, né, a proteína, que tanto tem faltado à mesa das nossas famílias. No projeto do Mercado Solidário, quem participa, quem vive ele lá com a gente, são mulheres, mulheres mães solo, mulheres mães vítima de violência, mulheres, pessoas excluídas do mundo digital. Nesse trabalho, a gente também percebe um mar de pessoas que estão sendo excluídas pelas novas tecnologias e por todo empobrecimento e distanciamento que a má educação está levando a um mar de pessoas, né, que estão sofrendo com isso. E nesse dia, então, a gente fez a doação dessa proteína como uma forma, né, de empoderamento das mulheres também que estão lá buscando, e são mulheres que participam do projeto, e aí eu vou usar a palavra ação, né, que está na palavra transformação. Diferente, então, de outros projetos, elas são convidadas à ação, assim como eu me senti provocada à ação no momento, a Cristiane sempre, já na sua trajetória, né? Eu também, assim, essas mulheres também são convocadas, elas são acolhidas, elas chegam a gente justamente em busca de ajuda, né? Geralmente a ajuda é o alimento, e aí então elas são incluídas nas oficinas, elas são convidadas a participar. Tudo que a gente faz lá tem esse viés da sustentabilidade e da transformação. Nós só temos nosso material, a nossa matéria-prima, ela é toda vinda da doação. Então, o que mais chegou até a gente no início sempre foi a doação de roupas. Então, quando essa roupa chega até o projeto, a gente vai classificar ela em roupas que vão para um brechó, roupas que vão ser doadas ou roupas que vão ser transformadas. E aí é que começa toda a provocação também da criatividade, né? A partir do momento em que eu tenho uma peça de roupa que ela não tem utilidade e que eu não quero simplesmente descartá-la no meio ambiente, onde eu tenho que me preocupar com a finalidade no tempo em que ela vai demorar para se decompor, eu preciso pensar o que eu posso fazer. E essa é uma das grandes provocações, porque este público ele está vindo de um mundo em que o plástico, o descarte, o consumo, ele está naturalizado, né? Então, a gente passa a fazer uma provocação, e chega a ser engraçado, né? Porque a gente fala assim, vamos fazer artesanato com roupa velha. E daí eu digo, não é roupa velha, é roupa de transformação. E aí elas ficam se corrigindo nesse processo também, né? Até entender o poder dessa transformação. Aqui a gente tem uma das primeiras imagens de uma das nossas primeiras voluntárias. O desafio era dobrar a roupa, né? Manter o espaço organizado com dignidade. E, a partir do momento, então, que se entendeu, bom, agora já dá para pensar em fazer a transformação, a gente foi conseguindo a doação de máquinas de costura.
E essa aqui foi uma das nossas primeiras máquinas, a comunidade foi aderindo ao projeto, entendendo ele, né, como um espaço de ajuda em pleno agravamento da pandemia em 2021. Essa máquina é uma máquina de costura que eu acho emblemática essa foto, né? Porque quando a gente perguntava para as pessoas, vocês sabem fazer costuras? Ah, a gente sabe. Vocês sabem fazer crochê? A gente sabe, né? E aí quando a gente foi para a prática, não era bem assim, mas encaramos muitos desafios e não desistimos. Então, dentro dessa proposta de criar artesanato a partir da transformação, a partir dessa proposta de criar alternativas para essas pessoas, né? A gente está falando daí de transformação, a gente começou a transformar roupa, aos poucos a gente foi entendendo que a gente podia transformar o óleo de cozinha, aos poucos a gente foi entendendo que a gente poderia transformar o vidro de conserva também em alimento. E para que tudo isso tivesse visibilidade, para que tivesse propósito na vida delas, também criamos o BRIC da horta, que está cada vez crescendo mais. Então, nós inventamos, do meio do nada, com um artesanato muito básico, assim, muito rudimentar, mas que tinha o propósito de expor e valorizar o trabalho dessas mulheres, né? Então, nós tivemos a primeira produção de sabão com óleo de cozinha, que foi feito por elas em oficinas, e a exposição também aqui de alguns artesanatos. Aos poucos, a dona Liane, que é a nossa mestre, que eu digo, ela sabe fazer tudo, né? Então, ela foi a professora que aderiu e ensina tudo para a gente. Aqui tem os primeiros trabalhos, né, que foram feitos com o jeans, com camisa. E nessas feiras, então, porque a proposta do BRIC era mostrar para elas que, a partir do momento que elas aderissem ao projeto, que elas participassem das oficinas, elas iriam ser estimuladas a aprender algo que elas não sabiam, ou poder colocar em prática algo que elas já sabiam, mas precisavam de alguma ajuda. A ideia foi que elas entendessem que elas poderiam buscar uma fonte de renda. Nós estamos falando de mulheres que estão há muito tempo fora do mercado de trabalho, ou com muito baixa renda, né? E muito recentemente caiu a minha ficha quando eu entendi que, na verdade, tudo isso é, vamos dizer assim, o pano de fundo para fazer o enfrentamento à violência doméstica. Nós estamos falando de mulheres que estão afastadas de uma qualidade de vida, seja ela profissional, até mesmo alimentar, né? Porque o sofrimento pela falta de renda, pelas incapacidades geradas pela violência, o sofrimento mental, o sofrimento físico, as proibições, as impossibilidades criadas por relações abusivas levam elas ao empobrecimento. E nessas oficinas, então, a gente vai, sem querer, sem que haja a necessidade da provocação do tema, entre elas, esse assunto vai sendo abordado. Muito recentemente, nós tivemos o caso de uma das mulheres que estrategicamente conseguiu fugir de casa e fugir do ex-companheiro, então, que hoje está preso, inclusive, por ter ameaçado ela de morte já pela segunda vez. E eu considero que ela está a salvo por ela ter tido a persistência de estar no projeto, e não necessariamente por eu ou a Cris termos falado alguma coisa, mas porque ela estava entre mulheres que já viveram ou vivem o mesmo que ela estava vivendo e conseguiram despertar ela para a mudança. Então, a feira, o BRIC, ele de novo, né? É uma provocação para que elas tenham uma meta, que elas tenham um objetivo, que aquilo faça sentido para elas também. É um trabalho colaborativo, enquanto que umas têm condições de aprender a costurar porque gostam de costurar, a outra vai dobrar a roupa, a outra vai selecionar o vidro, elas se preparam para fazer as oficinas, cada uma tem a sua função dentro do projeto, ou ela vai encontrando alguma função ali dentro, e onde ela vai se sentindo incluída. Eu vou voltar um pouquinho, porque nessa imagem aqui, onde tem essa senhora segurando o azeite, né? É um dos projetos mais assim empolgantes que eu tenho, porque eu tenho um carinho especial por ele. Essa semana, nós devemos ter chegado ao número de 1.300 vidros de conserva que foram devolvidos para a indústria, tirados do meio ambiente, porque até então ninguém sabia o que fazer com esse vidro. A comunidade toda foi convocada para doar, e nós levamos ele de volta para a indústria.
Lá na indústria de alimentos, de conservas, a gente consegue resgatar ele em forma de ovo de codorna, que, de novo, é uma proteína, e daí a gente está falando de incremento de dos nutrientes, né? Mas lá no mercado solidário também a gente criou uma estratégia, que 5 vidros de conserva elas podem trocar por 1 quilo de arroz, 10 vidros, 1 quilo de feijão, e 30 vidros, 1 litro de azeite. A gente dificultou o acesso ao azeite porque elas desejam muito, e aí vem a questão também da qualidade do alimento. Infelizmente, a gente percebe dentro do nosso público que o azeite ainda é muito usado, e a gente já está pensando em novas estratégias para pensar o consumo desse item. Aqui também nessa imagem a gente está vendo a imagem de uma mini pizza feita nas oficinas de culinária, e a provocação dessa oficina foi justamente usar os itens que a gente coletou na horta. Então, a beterraba, a couve, os temperos, todos eles foram coletados lá na horta comunitária, né? Aqui nessa outra imagem a gente também já viu que essa senhora segurando uma couve-flor significa que ela participou da horta, fez a colheita, plantou, colheu, e depois foi lá no BRIC compartilhar com a gente aquele momento. Nós estamos vivendo agora um novo sonho, um novo estágio, que é um projeto que nós escrevemos, onde nós vamos produzir absorventes ecológicos. São absorventes reutilizáveis. A ideia surgiu também no ano passado, quando a gente foi percebendo todo o contexto de pobreza menstrual, que se falou bastante, né? Então, além de ter essa questão da dificuldade de acesso, a gente também entendeu, dentro dessa produção toda de lixo que nós vivemos, né, nesses exageros em qual a gente vive, na dificuldade da seleção, a provocação para essa reflexão, né? E o nosso público realmente não conhecia. A gente percebe que muitas pessoas não conhecem esse recurso, né? Então, nós acreditamos que levar essa proposta para a comunidade também vai ser o momento de romper alguns paradigmas, romper algumas questões e conseguir fazer educação. Nós vamos fazer... O projeto é fazer 300 absorventes ecológicos, 200 deles nós vamos vender, 200 nós vamos doar, e 10 ficarão para o projeto como uma forma de capital de giro, né? Tudo isso, toda a venda do artesanato, toda a venda agora dos absorventes, do sabão caseiro também, que nós já tivemos uma segunda leva, são momentos da formação, que também estava dentro da palavra formação, né? A gente senta em rodas de conversa e decide como vai ser a gestão de cada item desse. Por exemplo, o sabão, depois que ele estava pronto, a gente sentou numa roda, conversamos, calculamos o custo dele, quanto cada uma que participou da oficina ativamente iria receber como uma parte da partilha, porque essa palavra é muito forte dentro do projeto, a partilha, né? Então, um pouco do sabão ficou para cada uma que produziu, e elas poderiam vender da forma como elas quisessem, e assim elas poderiam comprar a soda cáustica que é usada para fazer o sabão, e que elas não tinham. Elas tinham, muitas vezes, o óleo guardado, mas não tinham a soda. Tem o conhecimento de como fazer o sabão, mas não tinha esse recurso. Então, além de fazer o projeto para o grupo, a gente também pensa na criação de renda, que elas tenham condição de seguir fazendo isso nas suas casas, no seu bairro, né? Então, a gente destinou uma parte do sabão para cada uma delas, uma parte seria vendido para recolocar o custo da soda, né? E uma parte, de novo, vai ser doada para a comunidade em geral, para as pessoas que vão até o projeto e que precisam daquele item também. E até foi uma coisa interessante, que nós estávamos durante a reunião e uma delas se afastou. E foi fazer alguma coisa aleatória, e eu chamei ela de volta. Eu disse assim, se tu fosse a dona das lojas Magazine Luiza, tu iria levantar no meio da reunião para ir lavar um cafezinho, lavar uma xícara do cafezinho? Não, tu tem que ficar aqui, tomando as decisões. E esse encorajamento é
inclusive, ele tem que ser ensinado, né? Porque na hora de fazer o que elas estão acostumadas a fazer, elas são mulheres de mão na massa, mas elas não estão habituadas ainda ao lugar de fala, de decisão. E esse empoderamento a gente vai construindo no dia a dia, em pequenas ações, onde elas vão se sentindo encorajadas a acertar e errar também, porque nada é perfeito, né? Bom, eu vou concluir, então, a minha fala dizendo que esse projeto ele é muito, muito querido para mim, eu tenho um orgulho de falar dele, e quando eu penso nele também, e eu penso que esse é o momento onde a gente está falando de ação social, né? E ação, de novo, dentro da palavra transformação, eu me lembro da frase que me ajudou a me resgatar quando eu já não estava mais acreditando em muitas mudanças. Então, pensar globalmente e agir localmente, né? Parar de querer mudar o mundo, e vamos nos concentrar no nosso bairro, na nossa rua, na nossa vizinhança, isso já ajuda, né? E então, se puder deixar essa mensagem, esse desejo de mudar o teu quarto, tua casa, tua rua, promove esses espaços de transformação que tu já está fazendo bastante coisa.